Olá, bom dia a todos e todas. É com muita alegria que estamos iniciando hoje o nosso módulo 8 de produção textual na educação escolar. Nessa nossa primeira aula, nossa primeira unidade, eu gostaria que o aluno localizasse o texto 1, não é? Como registros de experiências pessoais. Esse texto, essa unidade 1, ela será dividida em duas aulas. Nós faremos a aula número 1 hoje e a aula número 2 na segunda-feira que vem, a partir da segunda parte dessa unidade 1. Portanto, fique atento que a unidade 1 será dividida em duas partes, dada a necessidade de nós explicarmos detalhadamente cada sentido, cada significado do que é uma expressão oral, uma expressão escrita e, sobretudo, a técnica da redação oficial e acadêmica, ok? Então, vamos começar aqui. Qual é o objetivo primeiro da nossa disciplina de produção textual? Primeiro, introduzir o aluno e a aluna no exercício da escrita sistemática, lógica e formal. Olha aqui, eu já está dizendo, nós não vamos fazer uma escrita qualquer, mas é uma escrita sistemática, lógica e formal. Lembra lá da nossa aula de metodologia? Não é? A aula de metodologia se falava muito nisso, dessa diferença entre escrita formal e escrita informal. Então, aqui nós vamos focar no nosso objetivo, essa escrita sistemática, lógica e formal. E também exercitar a leitura autônoma e crítica. E o que é eu ler com autonomia e criticidade? Ora, é aquela leitura em que eu faço perguntas ao texto, ok? Comunicação, origem e formas. Nós vamos ter um fenômeno interessante quando nós vamos abordar a linguagem. Os arqueólogos, antropólogos e historiadores, eles vão trazer muitas informações para nós de quando o homem começa a fazer arte, quando começam as narrativas históricas, quando a ciência começa a se colocar no mundo, né? De modo geral, todas essas esferas do conhecimento, elas têm a sua origem datada. Existe uma marca, né? Um momento, quando se descobriram as primeiras pinturas rupestres, o primeiro evento que manifesta uma religiosidade, não é? Tudo isso se tem uma marca. Entretanto, quando o homem começa a falar, quando ele começa a usar a linguagem, esse fato é desconhecido. Por quê? Por uma simples questão. A linguagem se desfaz ao se pronunciar, não é? A linguagem é aquilo que quando eu pronuncio, ela já se extinguiu. Então, eu não tenho como marcar exatamente quando começou esse fenômeno, não é? Então, a linguagem, nós vamos ter, se faz ao desfazer-se, não é? Se nós não tivéssemos um registro, se nós não tivermos os livros, muito da tradição oral será perdida. Por quê? Porque a linguagem, só pela linguagem falada, nós não conseguimos captar a integralidade de um texto, ok? Então, a comunicação, ela começa primeiro com essas passagens aqui, com o gesto, a fala e a escrita. Né? O gesto é a primeira forma de linguagem. Aí depois começa um gutural, começa aquele grito, não é? Que se desenvolve a fala e depois, posteriormente, a escrita. E a escrita vem aparecer como registros, né? A gente vai ter a história dos escribas no Egito. Por que o Egito cresce como sociedade, né? E hegemonia no seu tempo? Porque os escribas registravam todo o movimento astronômico e matemático, não é? Nos livros, nos diários, enfim, eles tinham uma memória registrada.
através da escrita. E esse registro fazia com que eles tivessem a noção de quando era que ia ter cheia, quando era que ia ter seca, como era que a produção ia se desenvolver, como era que eles iam investir na agricultura. Isso por quê? Porque eles criaram registros escritos, certo? Essa trajetória, não é, do gesto, da fala e da escrita, ela levou milhares de anos e antes disso outros modos de comunicação também se fizeram presente, né? Como por exemplo a utilização da luz da fogueira, do som, dos tambores e de desenhos como as pinturas rupestres. Olha, a gente brinca muito quando uma pessoa não dá notícia, que a gente diz assim: ah, mas rapaz, você está sumido, mande ali um aviso de fumaça, bata lá um tamborzinho, né? A gente brinca com isso, com essas expressões. Por quê? Porque houve um tempo que foi assim. Inclusive as tribos indígenas, elas tinham muito esse hábito de se comunicar por fumaça, não é? Podemos considerar, nesse sentido, que as pinturas rupestres sejam uma forma de texto, através da qual o autor comunique sua conquista ou queira também ensinar a outros a arte da caça. Veja, a pintura rupestre, ela era encontrada onde? No interior das cavernas. Então, nós não vamos entender aqui ainda uma arte expositiva, não é? Uma arte para todas as pessoas. Por quê? Porque ao desenhar, aquela pessoa que desenhava, ela tinha uma clara intenção. Qual era essa intenção? Era fazer o comunicado de uma técnica de caça, não é? E ele ia lá dando os passos e mostrando, inclusive, quando você fazia alguma coisa errada, que o bisão atacava. Vamos olhar como era que era feito esse texto. Eu não sei se está aparecendo muito bem para você. Aqui está quando a pessoa chega no bisão, não é? Olha, tudo desenhadinho. Como era para fazer, o que era para fazer, como eles se reuniam em grupo para capturar um animal, né? Acho que dá para vocês assistirem aí, verem aí nesse slide. Aqui para nós está um pouco claro, né? Não sei se tem condição de apagar essa luz aqui em cima para a gente visualizar melhor, não? Tá bom. Mas aqui você vai ter essa noção que eles estão reunidos em grupos para atacar um animal, né? A caça, para chegar na caça. E aqui, olha, também a questão da observação que era necessária ao caçador. Então você vai entender que isso aqui é uma forma de texto. Então a arte passa a ser um primeiro fenômeno de comunicação escrita. Onde a gente também vai encontrar muito isso já bem mais aqui na Idade Média, não é? As igrejas góticas, elas se utilizavam dos vitrais para contar a história do começo do mundo, do dilúvio, do nascimento de Jesus Cristo, da morte. Isso era tudo feito nos vitrais que eram colocados na igreja. E por que isso acontecia? Porque até a Idade Média pouquíssimas pessoas liam, dominavam a leitura, mas o cristianismo precisava ser comunicado. E qual é o meio que ele vai utilizar para fazer essa comunicação? O mesmo que os caçadores da pré-história. Ele vai usar a iconografia, ele vai usar a pintura, não é? Então a arte vai ser fundamental como forma de texto, porque ela vai ensinar aspectos religiosos, técnicas, aspectos lógicos, culturais, de toda uma situação de uma comunidade através da sua exposição por meio de quadros e figuras. O texto, a gente pode dizer, é a manifestação, olha aqui, linguística produzida por alguém numa situação concreta, com intenção determinada. Sua produção pressupõe sempre a existência de um interlocutor a quem o autor se dirige, né?
retomando a questão lá das pinturas, veja, o caçador pré-histórico, ele vivia uma situação concreta, a necessidade da caça. Como era que eu fazia para que outras pessoas obtivessem sucesso na caça? Eu as ensinava. E como era que eu podia fazer isso? Através dos desenhos, da pintura dentro das cavernas, ou seja, das pinturas rupestres. A situação concreta, ela é o motor que faz com que eu perceba a necessidade de comunicar algo, seja para mudar, seja para ensinar, seja apenas para alegrar, como no caso da poesia. Não é? A poesia é essa forma escrita que vem para alegrar a alma, para fazer você ter outros sentimentos, não é? Como o próprio nome sugere, o memorial é a memória de todos os trabalhos realizados pelo estudante durante uma disciplina ou mesmo durante todo o curso. Então, o que é um memorial? Um memorial é aquela lembrança de uma situação concreta. Qual é a situação concreta do estudante? É o seu dia a dia dentro da sala de aula, no acompanhamento do curso, seja ele interativo, virtual, seja ele presencial. Ora, o registro disso faz com que eu não perca detalhes importantes que marcaram esse meu desenvolvimento dentro da minha vida acadêmica, não é? Então, eu preciso fazer o quê? O registro, o memorial disto. Qual é a finalidade do memorial? Olha aqui, registrar projetos, metas a alcançar, registrar questões que me inquietam, perguntas que eu ainda não tive resposta, registrar aquelas palavras, aquelas expressões idiomáticas que eu não estou aprendendo a lidar com elas ainda na minha realidade, para eu poder tecer uma investigação sobre tudo isso e chegar nisto que eu quero aqui, o meu objetivo que está lá no começo. Registrar novos aprendizados e experiências marcantes ao longo de sua formação escolar e acadêmica. Eu preciso fazer esse registro de experiências, não é? Tanto experiências intertextual, trabalhando os textos, trabalhando o que me é ensinado, como também as experiências pessoais, o que eu aprendo com meu professor, o que eu aprendo com meu colega, o que eu aprendo com profissionais. Tudo isso deve ser observado, ou seja, o memorial é um motivo para que você, aluno e aluna, se torne um observador crítico da sua realidade. Você tem que entender que o espaço educacional que você está inserido é um resultado das observações e intervenções que você realiza nele. A finalidade do memorial, do lance, né, da anotação, das experiências que você adquire ali, que você participa, ela tem essa finalidade, fazer você se tornar um observador crítico de uma situação concreta. Que situação concreta é essa? A sua atividade, o seu desenvolvimento escolar. O memorial também é importante tanto para o processo, olha aqui, autorreflexivo, como para a autoavaliação do aluno. Muitas vezes o aluno não entende por que ele não tirou uma nota tão boa, mas ele não deve chegar no professor e perguntar: professor, por que eu tirei essa nota? Ele deve fazer a autoavaliação primeiro. Não que ele não vá questionar, se ele achar que é necessário, tem que dialogar. Agora, ele antes de chegar no professor, ele tem que fazer a seguinte pergunta: quanto eu me envolvi com esta componente curricular, quanto eu me envolvi com este assunto para eu realmente merecer uma avaliação melhor do professor? A pergunta é sempre pelo seu próprio envolvimento. Por isso que o memorial é importante, porque ele chama você a lembrar o que é que você
fez e o que você precisa fazer para melhorar o seu conhecimento em determinada área. Não só na produção textual, isso vale para tudo, ok? Então, é importante você ter esse processo autorreflexivo e autoavaliativo antes de você realmente ir fazer uma avaliação. Perceber, eu estudei, eu revisei meu conteúdo, sempre se colocar na responsabilidade, entendendo que você é o construtor do seu conhecimento e é o construtor da sua visão profissional, da visão profissional que você quer que a sociedade tenha de você. Através do memorial, o aluno acompanha o seu desenvolvimento, olha aqui, intelectual e cognitivo. Lá no primeiro slide, lá no slide anterior, quando eu digo que você faz o registro, inclusive de perguntas, de questões que você ainda não tem a resposta, que você se inquieta com isso aqui é um desenvolvimento intelectual e cognitivo. Por quê? Eu anotei aquela expressão idiomática, eu anotei aquela palavra que eu preciso conhecer. Nesse momento que eu busco, não é, desvendar aquilo que ainda é um mistério para mim, eu já estou crescendo intelectualmente e cognitivamente. Por quê? Porque eu estou melhorando o meu aprendizado e estou me tornando mais crítico, mais reflexivo, não é? Com o memorial, o professor também melhora a sua própria habilidade de avaliar, tendo em vista, olha aqui, o nível de envolvimento dos estudantes no desenvolvimento do trabalho. O estudante pode ser avaliado como um todo, sem a fragmentação das vias tradicionais. E por que há a possibilidade dessa avaliação que a gente vai chamar de avaliação holística, que é uma avaliação, avaliar o aluno como todo? Porque no memorial, o aluno me dá o passo a passo daquilo que foi tocante para ele durante a sua experiência escolar. Este passo a passo que fica roteirizado e registrado pelo próprio aluno me dá uma visão não só do que o aluno aprendeu, mas de como o aluno reage àquele aprendizado, como o aluno se relaciona com o aprendizado. É através do memorial, o professor também tem a condição de observar como se dá o afeto que cada aluno desenvolve com determinada área do conhecimento, com a sua área profissional. Por quê? Porque é o próprio aluno que faz o registro. E, gente, isso é claro, eu só vou registrar, eu só vou narrar aquilo que me é palatável, aquilo que me é agradável, aquilo que me é relevante. Quando não há uma relevância, eu tenho que descobrir onde é que está o problema na informação, ok? Elementos básicos, objetivos do memorial. Quando o aluno vai fazer o memorial, é importantíssimo que se tenha aqui a capa de identificação. Por que eu tenho que fazer a capa de identificação, professora? Ora, porque na capa de identificação eu vou ter a escola, a instituição que eu estou trabalhando, o meu nome, o que eu estou tratando naquele memorial, qual é o tema que me chamou a atenção na vida escolar, a data que eu estou fazendo aquilo, o período em que eu estou localizado no tempo, não é? E como eu estou estudando. Então, a capa, ela dá todos os elementos de identificação que se necessita para inserir aquele aluno numa composição completa e concreta. O sumário, como é que eu vejo o sumário? Ora, o sumário é o elenco de pontos que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar no ponto 1, o meu primeiro semestre, a disciplina de metodologia, o que me chamou a atenção, e assim eu vou desmembrando, não é? A introdução fundamental, como é que eu vou fazer esta introdução do meu tema, não é? Eu vou começar dizendo como eu cheguei na escola,
qual foi o motivo que me levou a voltar a estudar, ou a começar a estudar, ou retomar meus estudos, não é? Tudo isso eu vou fazer aqui nessa introdução. Para quê? Para que o leitor do meu memorial tenha a noção espacial de começo, meio e fim. O corpo do memorial é esse meio, onde eu vou destacar essas experiências, tanto intertextuais quanto interpessoais, as experiências de aprendizado como um todo. E a conclusão, que é quando eu finalizo, deixando necessariamente uma abertura para um estudo posterior, porque a vida do ser humano é uma eterna busca, é um eterno aprendizado. Então, eu concluo aquele trabalho, mas daquele trabalho eu tenho que abrir espaço para novos aprendizados. Uma observação que eu gosto de fazer aqui: a introdução e a conclusão, elas devem ser equilibradas. Eu não posso fazer uma conclusão maior que a introdução. É importante que a minha conclusão seja igual ou menor que a introdução. Nunca a conclusão deve ultrapassar a sua introdução, ok? Aqui, quais são agora os elementos subjetivos do memorial? A clareza e a coerência, precisão e concisão e criatividade. Como é que eu sei que eu sou claro e coerente? Ora, eu vou ser claro na medida em que eu pondero o que no meu desenvolvimento, o que no meu aprendizado é palatável, é agradável para mim. Quanto mais envolvida eu estou com o meu objeto de estudo, quanto mais agradável ele é para mim, mais eu consigo ser claro e ter, logicamente, coerência. Como é que eu estabeleço a coerência de ideias? Ora, me utilizando do recurso da lógica. Eu tenho que dizer, o meu objetivo é demonstrar que tal e tal fato se deu no lugar tal, não é? A partir desse tema, eu me propus a investigar tal questão. Isso é coerência e clareza, mas para isso eu preciso emergir na leitura, eu preciso emergir na investigação. Precisão e concisão. Ora, a precisão e a concisão vem de eu ter um objeto de estudo claro e ter um objetivo com aquele estudo. É daí que vem essa concisão e essa precisão, de ter um objeto. Ora, como é que eu sei quando eu tenho um objeto? Por exemplo, vamos estudar o fenômeno da fome. O fenômeno da fome, ele é amplo, é grande demais, nós nunca daremos conta disso. Então, eu ainda não estou sendo preciso. Vamos estudar o fenômeno da fome entre a classe C e D de determinada região do Brasil. Aí, olha aí, eu delimitei meu tema, eu precisei, eu criei um objeto conciso para a minha investigação. Quanto mais eu delimito o meu espaço de observação, mais preciso e mais conciso é o meu estudo. E a criatividade? Aqui é mais subjetivo que tudo. Eu tenho que ser criativo. Ora, no mundo tecnológico, o que é que eu vou inovar? No mundo tecnológico, pesquisas extremamente avançadas, as pessoas já chegaram num nível altíssimo de intelectualidade. O que é que eu posso oferecer? Aí entra o seu poder criativo, o seu poder observador. Como diz o slogan de uma rede de televisão, canal fechado, sempre se tem alguma coisa a dizer. Olha aí, né? É lá acho que não tem necessidade de falar, porque vocês já devem ouvir aí. Ligue para a gente. Sempre se tem alguma coisa a dizer. Pense nisso e desenvolva o seu critério de criatividade. O que eu recomendo para os alunos e para as alunas
é o seguinte: criatividade só vem quando eu me permito espaços para imaginação e para reflexão. Então, é importante que você, aluno e aluna, tire pelo menos 15 minutos do seu dia e desligue do celular, das redes sociais e faça um exercício imaginativo e criativo. Isto dá muito certo. E 15 minutos, ninguém morre porque fica com o celular desligado, não é mesmo? Exemplificando as partes básicas do memorial. Aqui eu tenho a capa, eu volto a reforçar o nome da instituição e do curso, o título do trabalho quando houver, nome do aluno, local e ano de apresentação. Esses itens, eles são básicos na capa do memorial, ok? E todos eles devem ser feitos seguindo as normas da ABNT. A capa, a letra sempre é o Arial ou Time New Roman 14, espaçamento 1,5 e feito como está aqui, em caixa alta, ok? Clareza e coerência. O que significa ser claro? Né? Ser claro significa também ser coerente. Ser claro é, portanto, ser coerente e não se contradizer. Não confundir o leitor. Tem um exemplo aqui no próprio texto do Profuncionário, que ele diz assim: o cachorro do meu vizinho não para de latir. Essa frase, ela causa confusão. Por quê? Porque você não sabe se é o cachorro o animal do vizinho, se a pessoa está xingando o vizinho, não é? Enfim, ela cria um mecanismo dúbio de entendimento. E é isso que a gente busca, a clareza e a coerência. Eliminar esse contexto dúbio que a linguagem pode proporcionar. Tá certo? Nesse momento, nós vamos encerrando a nossa participação e esperamos, na próxima aula, encontrar com vocês. Daqui a pouco, na sequência, nós vamos para a correção das nossas atividades. Obrigada!